Olá, caminhante! Eu tô aqui para avisar que se você ainda não viu, a minha Agenda Astrológica 2024 já foi lançada e você vai ter direito a adquiri-la através desse link que eu vou deixar aqui embaixo. Nesse projeto, eu vou trazer os aspectos diários de planetas, de lua, aspectos semanais através do texto do céu da semana, aspectos mensais e também uma mensagem para cada mês. Vai ter o fechamento do mês, vai ter muita coisa dentro desse projeto, que é um projeto de 9 meses, que teve aí uma gestação e acabou de nascer. Então eu convido você a me apoiar e participar desse projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida a ser mais organizada com a ajuda dos astros no ano que vem. Então, mais uma vez, o link está aqui embaixo e eu convido você a conhecer esse projeto lindo que é a Agenda Astrológica. Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 13 ao dia 19 de novembro de 2023. Nessa semana, nós vamos ter no céu a presença de uma lua nova acontecendo no signo de Escorpião. Lua nova é sempre o encontro do Sol e da Lua no mesmo signo. E dessa vez, por se tratar de um signo do elemento água, as nossas emoções estarão ativadas. É como se nós fôssemos convidados a rever o que a gente sente e a mergulhar fundo dentro da gente. E esse mergulhar, ele é muito no intuito da gente investigar o que a gente tem guardado no nosso inconsciente. Às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente não tem energia nem maturidade emocional para lidar naquele momento, porque foi um choque emocional inesperado, principalmente ali na primeira infância, na nossa adolescência, quando a gente não tinha maturidade o suficiente, nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, aquilo cria um bolsão de energia, uma bola ali que fica presa dentro da gente, no nosso campo emocional, uma energia parada que acaba pegando um espaço importante dentro da gente que a gente poderia estar usando com outras coisas. E dependendo do que a gente acaba criando uma barreira de proteção para não sentir aquilo novamente. Então, na verdade, esses traumas que a gente viveu, eles não são de todo ruim. Não é que a gente precisa deles para isso, mas aquela informação, aquela emoção, ela ficou armazenada para nos prevenir de que aquilo não poderia mais acontecer, de que aquilo era ruim para a gente. E aí o nosso campo, ele guarda a informação e junto com ela a emoção para nos proteger de futuros eventos parecidos. Acontece que existe uma lei energética, uma lei universal, que é a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se eu fico vibrando naquela sensação, naquela emoção, naquela dor, infelizmente, em algum momento eu posso acabar atraindo situações parecidas para eu poder tomar consciência de que aquilo está gravado em mim e não foi resolvido adequadamente. Isso é uma dinâmica real que acontece o tempo todo na nossa vida, até que a gente decida dissolver essas bolas, dissolver essa energia. E como que a gente vai fazer isso? Existem diversos caminhos, existem caminhos mais longos através da terapia, existem caminhos mais curtos, como se fossem atalhos, através de terapias quânticas, de terapias holísticas, né?
e tem várias técnicas que não daria para eu citar todas, mas eu acredito que o remédio certo, né, aquilo que vai trazer a cura, aparece quando a gente simplesmente está pronto. Eu já atendi muitas pessoas, né, como terapeuta, que diziam estar buscando a cura, querendo melhorar aspectos da própria vida, mas quando eu fazia a terapia em si, o processo de investigação, a sensação era que eu estava dando de cara com um muro, porque havia muita resistência ali. Então, não adianta também a gente forçar. Por isso que eu bato muito na tecla aqui, conforme eu vou passando os aspectos do céu, da gente observar. Por quê? Sabe, é uma analogia um pouco estranha de se falar, mas é como apertar uma espinha. Não adianta querer apertar essa espinha quando ela ainda não tá madurinha, quando ela ainda não tá pronta para ser apertada. Enfim, não apertem espinhas, tá? As dermatologistas já dizem isso. Eu fui essa pessoa que sempre apertei espinha, mas não vem ao caso. A questão é a analogia. Não adianta forçar algo que não está pronto. Não adianta forçar a pessoa a mudar, não adianta forçar uma cura que não está ainda no ponto, porque a pessoa se apega àquela dor como maneira de autoproteção. E como que a gente então vai fazer esse processo? Observando aquilo que surge. Tudo que você toma consciência, que você percebe, que você observa, significa que você está pronto ou pronta para curar. Então, a partir do momento que eu me percebo muito irritada, muito vingativa, com pensamentos negativos sobre alguma questão, eu acho que todo mundo já se pegou assim, percebendo algo sobre si mesmo que não tinha percebido até então. O processo de autoconhecimento, ele envolve tirar camadas que a gente vai criando para sobreviver, para conseguir transitar pela vida, fazendo trocas com as pessoas e muitas vezes usando armaduras e muitas vezes se protegendo. Mas uma coisa que eu percebo na minha vida e na minha experiência de autoconhecimento é que quanto mais a gente veste máscaras, quanto mais a gente veste armaduras para se proteger, mais superficiais vão ser as relações e mais as pessoas inconscientemente, por não confiar na gente, porque existe algo que vai além do que a gente está mostrando. Se a gente parar para perceber, e tem pessoas que têm mais facilidade, outras não, a gente sabe quando a outra pessoa está sendo verdadeira ou não. Então o outro também sabe inconscientemente que a gente não está sendo verdadeiro, que a gente não está se abrindo completamente e em algum momento ele vai acabar nos ferindo, ele vai acabar nos deixando talvez, nos rejeitando, nos abandonando, enfim. N dinâmicas que podem surgir que tem muito a ver com a ferida primordial que a gente tem. Inclusive, tem um livro muito interessante que fala sobre isso e eu queria deixar aqui a minha sugestão desse livro que se chama As 5 Feridas Emocionais. Eu não lembro direito o nome da autora, eu acho que é Lise Bourbeau, se eu não me engano, ela é canadense, mas eu vou deixar na descrição o link para quem quiser acessar esse livro, quem quiser saber mais sobre ele. E ela fala sobre essas feridas, como elas se desenvolvem, como a gente, de certa forma, demonstra essas feridas, como que elas interferem na nossa vida e como a gente pode curá-las. E essas 5 feridas são justamente a injustiça, a traição, o abandono, a rejeição e eu não lembro a quinta. Sinto muito, mas eu não vou conseguir falar 5. Me fugiu agora. Mas é muito interessante a gente observar desse ponto de vista
para perceber que no fundo nós temos as mesmas feridas, e por conta dessa bola energética, dessa vibração que a gente mantém, a gente acaba atraindo pessoas com feridas parecidas, ou pessoas que vão vir tentar furar a nossa bolha. Então, na verdade, por mais dolorido que isso seja e por mais desafiador que pareça ser, e a gente compreender isso, essas pessoas, elas estão sendo bênçãos na nossa vida, e não no sentido de você precisa mantê-las na sua vida, você tem que suportar tudo que elas causarem de negativo. Primeiro que negativo e positivo é apenas um ponto de vista, é uma opinião e é um julgamento que a gente faz, dependendo do tipo de emoção que aquilo gera em nós. Mas essas pessoas, elas vêm e cutucam a ferida para mostrar que existe uma ferida. Então, olha que interessante, a gente olha muito para a situação e para o que a gente chama, né, de algoz ali, a pessoa que nos fez sofrer, mas a gente não olha para o nosso sofrimento tentando entendê-lo, acolhê-lo e finalmente curá-lo de vez, para a gente não precisar mais atrair pessoas através da nossa vibração que vão repetir o padrão. Então, se existe um padrão na sua vida de você sempre viver uma determinada situação, de você sempre sentir uma determinada emoção, começa a ficar mais atento ou atenta a isso. Começa a perceber que a vida, as pessoas, elas estão a serviço da sua cura, tentando te mostrar onde você precisa olhar. E quanto mais a gente olha para fora, para a situação, para a pessoa, a gente ignora o que está dentro, que é a causa principal, que é onde a gente deve realmente olhar e agir a respeito e tomar alguma atitude no sentido de sanar o que está ali, para que a gente não precise mais repetir. Então, tudo isso que eu tô falando tem muito a ver com essa energia curadora de Escorpião. É sim um signo bastante mal compreendido e que a gente tem sim certo desconforto em lidar. Escorpianos já têm essa natureza dentro de si, então eles já conseguem viver assim, né? É o modo de operação deles, né? O modo de ser. Mas pessoas muito mais práticas, muito mais racionais, tendem a reprimir e ter essa dificuldade em entrar em contato com o mais profundo do próprio ser. E essa dificuldade, ela acaba não fazendo tanta diferença no dia a dia, na vida comum, só que quando existem aspectos relacionados a Escorpião no céu, é como se todo mundo fosse cutucado pela picada do Escorpião. E essa picada dói. E essa picada, ela vai fazer você olhar para onde está sendo picado, que é a ferida, que tem a ver com tudo que eu falei aqui. Então, se acontecer questões desafiadoras, se acontecerem, enfim, aquilo que vai cutucar, olha para isso com mais carinho, com mais atenção e busque ajuda para finalmente ter essa resolução. Busque ajuda terapêutica, desabafe, se abra com alguém, escreva num papel para, enfim, conseguir digerir tudo que está acontecendo. A escrita terapêutica, ela é extremamente benéfica e ela traz, sim, muitas tomadas de consciência em relação àquilo que fica muito preso só na mente, no circuito mente-emoção, na verdade, e é como se a gente conseguisse olhar de uma nova perspectiva e parece que a gente quebra com aquele ciclo e consegue ver além e consegue talvez até encontrar a solução de uma maneira muito fácil, muito rápida, assim, como se viesse um insight que você falasse, nossa, é isso, né? Então, não subjugue, não menospreze o poder da
tomada de consciência em relação a algo, porque esse é o primeiro e o principal passo para a gente conseguir curar e resolver qualquer situação na nossa vida. De uma maneira geral, vai ser um ciclo aí que demora mais ou menos um mês, que vai trazer muitas questões à tona, muitas questões profundas, muitas sombras, e a gente pode acabar assim projetando elas nos outros, nas pessoas do nosso convívio, em situações que surgem. Então a gente precisa estar muito atento e consciente. Num sentido mais prático, a gente tem uma energia bastante intensa no sentido de dedicar de maneira muito direcionada, obstinada em direção àquilo que a gente deseja. Escorpião, quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai até o fim. Não existe desistir para um escorpião, para o arquétipo aqui de escorpião. Então a gente vai ter esse poder à nossa disposição. A gente vai ter muito mais força, muito mais coragem, muito mais iniciativa, foco, se a gente souber exatamente o que a gente quer. Então, se eu quiser canalizar positivamente essa energia, eu preciso ter um objetivo para esse mês. Coloca no papel, aproveita que é uma lua nova e faz a lista de intenções e coloca no papel aquilo que você realmente deseja nesse momento viver na sua vida, ainda em 2023. A gente já está se encaminhando para o final do ano, né? Para esse último mês, então a gente tem aí um mês e meio para terminar 2023, mas muita coisa pode acontecer ainda. Eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar, nunca pode deixar de desejar, mas aqui não é o desejo em vão, não é o desejo utópico de que eu nunca vou ter isso, eu só quero, eu só desejo. Esse desejo genuíno, ele vem muito com uma certeza de que assim será. Quando a gente fica nesse desejo duvidoso, sabe, eu quero, mas não sei se eu consigo, a gente acaba sabotando o processo de manifestação. Já quando a gente sabe no nosso coração e a gente treina nosso otimismo, a gente não tem dúvidas de que isso é possível, eu consigo ter mais força para ir atrás e eu consigo realizar com muito mais rapidez, porque eu tenho a certeza que aquilo vai acontecer. Então, tudo isso aqui está em jogo, né? O lado mais emocional, pensar também que tudo isso que eu falei, dos bloqueios, dos traumas, eles podem interferir, inclusive na nossa manifestação de sonhos, de metas, de objetivos e daquilo que a gente acha que merece na nossa vida. Porque se existe culpa, por exemplo, dentro da gente, é como se a gente não se achasse merecedor. Porque eu sou culpada, eu não mereço nada, eu não mereço coisas boas, eu não mereço um relacionamento legal. Então são processos de autossabotagem que a gente precisa tomar consciência para que a gente quebre esse elo da corrente e possa criar e viver novas experiências. Então tem muita coisa em jogo aqui, tá? É uma semana para a gente prestar muita atenção ao que acontece. E pode ser sim uma semana mais desafiadora, porque tem alguns aspectos tensos no céu, principalmente do Sol. Na segunda-feira, o Sol faz uma oposição com Urano. Na verdade, é uma oposição anual que ele está fazendo, né? Porque Urano está em Touro desde 2018 e todo ano, desde então, né? Quando o Sol está em Escorpião, ele faz essa oposição e ela traz uma necessidade / dificuldade de mudar. Então, é como se houvesse dentro da gente
uma vontade de mudar em algum aspecto, um chamado para mudança, ou até mesmo uma mudança compulsória, ou seja, obrigatória, que acontece ali e eu sou obrigado a mudar, não tenho escolha em relação a isso, mas não é uma mudança assim, que bom, mudou e acabou, né? São processos de mudança que envolvem muitas coisas, envolve desapego, envolve uma nova percepção de si mesmo, da vida, da situação em questão. Então, a gente tem uma natureza muito instintiva, que vem até do instinto de sobrevivência, que é da preservação. Então, ficar preso ao que é conhecido garante a nossa sobrevivência, de acordo com o nosso cérebro reptiliano, aquele mais instintivo, que faz a gente agir de maneira não controlada. A gente simplesmente faz. É aquele medo de altura que faz a gente não se jogar de um lugar, o que faz a gente prestar mais atenção, é medo de barulho desconhecido, isso tudo é instintivo. E esse instinto de preservação é o que faz ser tão desafiador mudar, porque a mudança, ela ativa áreas do nosso cérebro que é como se gritasse ali, perigo, perigo. Por quê? Porque ativa essa parte do nosso cérebro. Então a mudança, por mais que seja alguém que é mais aberto, que goste, que busque, ela envolve muitas questões psicológicas, cognitivas até. E aqui, essa semana, pode ser que a gente seja convidado a mudar em algum sentido e que isso traga questões à tona, né? De apegos, de outras questões a serem resolvidas. Outro aspecto desse Sol é um trígono com Netuno na sexta-feira. Esse é muito mais positivo. No mesmo dia, Marte também faz um trígono com Netuno e a gente pode estar mais inspirado, mais conectado com a espiritualidade, com a nossa intuição, com novas ideias, com criatividade. Então, é um dia para a gente perceber o que surge nesse sentido, talvez escrever ideias, talvez fazer um brainstorming, né? Colocar ali no papel para realmente encontrar soluções, para se inspirar, para sonhar, para a gente permitir que a vida tenha esse sabor, porque enquanto ela é apenas uma repetição de tarefas que eu preciso cumprir, parece que vai perdendo o brilho, vai perdendo essa vontade de viver, que é a pulsão de vida para a psicanálise. E depois eu vou falar sobre as luas, mas na sexta-feira a lua vai estar em Capricórnio. Então, para a gente ter metas, para a gente se motivar para elas, é importante a gente sonhar, é importante a gente ter metas que nos inspirem, nos façam nos sentir bem e não só, quero porque quero ou quero porque é o que vai me trazer reconhecimento, sucesso, segundo o que a sociedade diz. Porque assim, dinheiro, abundância financeira, todo mundo quer. Isso é uma verdade universal, porque o sistema pede que a gente usufrua do dinheiro para ter uma vida melhor. Mas a questão é, o dinheiro pelo dinheiro, ele não motiva o suficiente, mas quando eu busco algo específico que eu quero ter através do dinheiro, é muito mais fácil me motivar. Eu quero ter liberdade, eu quero ter experiências, eu quero ter segurança. Então, definir o que é o dinheiro para você e por que você o busca, né, vai fazer com que você até tenha essas ideias inspiradoras de como você vai conseguir isso. Aí no sábado, o Sol faz uma conjunção com Marte. E essa conjunção, ela pode deixar durante toda a semana, até por conta dessa oposição com Urano, as pessoas um pouquinho mais irritadas, as pessoas um pouquinho mais mandonas, mais incisivas, brigas pelo poder, então, quem manda mais, quem pode mais, uma certa teimosia, cada um querendo manter o seu ponto de vista. No contexto geral, sim, pode trazer um pouco mais de violência, né? Eu nunca entro nesse ponto, porque não é o meu foco, mas as pessoas, elas vão ser
esses canalizadores dessa energia, e quando ela está distorcida, acaba sim indo para esse lado. Mas no sentido positivo, tem muito a ver com a gente estar mais obstinado, com a gente ter mais poder de foco para conseguir o que a gente quer. Só que a gente precisa entender que não é para ser a qualquer custo, não é para ser às custas dos outros também. Então a gente ter muita consciência do que a gente está disposto a fazer para conseguir o que a gente deseja. Se nós ajudarmos os outros, se nós formos catalisadores de processos dos outros também, pode ter certeza que a vida ela começa a funcionar, porque estamos todos aqui para nos ajudar. Eu não sei se vocês percebem que quanto mais egoísta a gente é, quanto mais a gente tá no ego, quanto mais eu quero só para mim, parece que as coisas não vão, parece que as coisas não funcionam. E por mais que você tenha essa ideia de, com o outro dá certo, porque aquela pessoa ela é muito egoísta e parece que ela tem tudo, é uma ilusão. Pode ser que nesse momento nada esteja acontecendo, mas tudo está sujeito à lei do retorno. Tudo que tem uma causa vai criar um efeito. Tudo que vai, volta. Isso é uma lei hermética e universal. Então aqui, só para avisar mesmo, né? Para estar mais atento, atenta a essa irritação, essa energia em excesso que a gente pode ter e usá-la para focar naquilo que faz sentido pra gente, focar na nossa cura, ter esse impulso de ir atrás para resolver o que for preciso, porque atrás desse processo vai ter algo muito especial e muito lindo esperando pela gente, uma vida que vale a pena ser vivida e não apenas sobreviver, porque é isso que a maioria das pessoas infelizmente ainda vive. Em relação às luas da semana, na segunda-feira, a lua fica o dia todo em Escorpião, porque ela vai se tornar nova, inclusive encontrar o sol ali pela manhã. Lembrando que o sol e a lua, né, vão fazer essa oposição com Urano, então tem essa energia meio elétrica no ar, uma energia de mudanças, chamando a gente para mudar algum aspecto da nossa vida, ou mudanças acontecendo mesmo que a gente não esteja buscando. Se tiver que acontecer, simplesmente vai acontecer. Então, estar preparado, trabalhar o desapego, ajuda a gente a não sofrer, porque sofrimento é resistência ao presente, aquilo que está acontecendo e aquilo que simplesmente é. Às 11h22, a lua entra em Sagitário. Então, segunda eu nem conto a lua em Sagitário, mas terça e quarta ela vai ficar o dia todo nesse signo de fogo, que é bem mais animado e extrovertido. Então, a energia ela vai para fora de nós, ela vai nos chamar a buscar algo, a expandir, a crescer, a se desenvolver, a se aperfeiçoar, talvez, em algo que a gente precise. Então, buscar uma solução, ter uma conversa, estudar a respeito de algo. Então, tô precisando aqui de alguma coisa. Eu vou buscar um conhecimento a respeito daquilo. Eu vou conversar com pessoas, buscar soluções com o ambiente ao meu redor. Principalmente quarta-feira, tá muito positivo para marcar conversas, porque Mercúrio e Vênus vão estar fazendo um aspecto positivo. Mercúrio em Sagitário, então buscar o conhecimento através das relações, que é Libra, né? Vênus em Libra, na verdade. Então, tá muito positivo. Quarta-feira, eu diria que é o dia mais positivo da semana, é o dia mais otimista, mais benéfico, que pode trazer resultados muito interessantes. Na quinta, a lua amanhece no signo de Capricórnio e fica sexta-feira ali também. Então, quinta e sexta vão ser os dias mais produtivos da semana.
É interessante, né? Porque chega o final da semana, a gente quer mais a descansar, já ir diminuindo o ritmo, mas dentro de uma semana de lua nova, é como se a gente engatasse mais para o final da semana. É como se o final da semana trouxesse mais produtividade, praticidade, vontade de fazer, ou as coisas começassem a acontecer. Então, pode ser sim, claro, você vai trabalhar normal, você vai fazer o que for preciso, mas aí no final de semana parece que começam a surgir os resultados disso. Sexta-feira é um dia para a gente estar mais atento, tá? É um dia que é para prestar mais atenção, como eu falei, às ideias, aos insights que surgem, mas como a gente já vai estar às vésperas desse aspecto do Sol com Marte e ele acontece durante a madrugada, a gente já pode sim ter um pouco de reflexo disso. Então, sexta e sábado são dias para estar mais atento, mais atenta a essa questão da energia marciana em excesso, da irritação, da impaciência, da impulsividade, dessa agressividade, da gente não cair nessa armadilha e usar essa energia positivamente, focando em coisas saudáveis e benéficas para a gente. No sábado, a lua amanhece em Aquário e ela fica o fim de semana todo ali. Então, um fim de semana de lua em Aquário, dentro da fase nova, é um fim de semana para a gente encontrar amigos, participar de conversas, de grupos, de debates, para a gente pensar no futuro, para a gente expandir a nossa capacidade de resolver pendências relacionadas a processos mentais. Então, pensar mesmo, refletir, pensar a respeito de uma solução, encontrar formas de viabilizar aquilo que a gente deseja. Lembrando que eu fiz lá minha lista de intenções no começo da semana, mas depois disso eu preciso começar a agir em relação a ela. Então, terça e quarta eu vou manter a minha energia otimista de que vai dar certo, de que eu vou conseguir. Quinta e sexta eu vou trabalhar a respeito disso, eu vou tomar atitudes práticas. E sábado e domingo eu vou rever o que eu fiz, ver o que funcionou ou não e criar um plano para começar a resolver daqui para frente, a fazer acontecer, até porque a lua crescente, ela acontece em Aquário, mas só na segunda-feira. Então essa energia de crescimento, ela passa muito por a gente ativar e absorver novas ideias a respeito de projetos ou de questões que a gente tenha para resolver. Então é isso que eu queria trazer essa semana. Eu queria divulgar uma promoção de Black Friday que eu tô fazendo para minha agenda astrológica. Então até o fim do mês, né, até semana que vem, na verdade, até dia 26, vai estar valendo essa promoção, esse desconto que eu estou dando na aquisição da agenda astrológica. Agora a gente já está se aproximando do final do ano, então é um momento bem favorável para a gente adquirir, né, uma maneira de se planejar para o ano que vem. E também é um ótimo presente de Natal, então aproveitem, tá bom? O link vai estar aqui embaixo. Eu desejo para você uma excelente semana, uma linda lua nova, de novas aberturas, de novas percepções e grandes processos de cura e transformação. A gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme. Tchau, tchau.